Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Se ela vos obedeceria, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha na terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me. Enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste domingo, nesse dia do Senhor, que nós celebramos mês das missões, mês dedicado para missões. Neste dia também nós exercemos nossa cidadania através do nosso voto. Então nós devemos eleger os candidatos, os líderes desse país com voto consciente. Não é, gente? Sim ou não? Verdade. Então, façam sua parte, elejam, as pessoas que possam conduzir esse país, cuidando, bem comum das pessoas e também mais necessitados, olha essa necessidade, emprego, saúde, educação e tantas outras coisas que nós necessitamos, Então, depende de cada um de nós, Então, é importante isso também. Nós temos batismo de Isis aqui na comunidade, que é bom, É isso aí. Então, hoje, então, quando nós olhamos leituras, traz uma mensagem, a mensagem sobre a fé. O que é a fé na realidade? Todos temos a fé, gente? Que estamos aqui, podemos dizer que nós somos de pessoa de fé. Mas realmente, o que é a fé? A Igreja nos ensina, através do catecismo da Igreja Católica, ensina que a fé é uma resposta do homem a Deus. A fé é uma resposta do homem ao Deus. Então a fé também ensina no catecismo da igreja uma adesão pessoal a Deus. Nossa adesão pessoal ao Deus é fé. Então essa adesão pessoal ao Deus, que nós podemos olhar então várias maneiras. Então, realmente a fé então a resposta humana ao Deus. Então essa fé. E aí uma palavra tão pequena, 2 letras só. E aí também essa fé, quando nós falamos a nossa resposta às promessas do Senhor também. E também a fé então
né, total confiança no Senhor. Hoje no Evangelho nós podemos olhar que os discípulos de Jesus, né, se olhar atrás, tinham, né, um conflito, um desafio que, né, enfrentaram, né, e aí, né, nessa, né, situação, os discípulos acham que é muito difícil, né, viver a palavra. Por isso, nesse desafio que eles estão enfrentando, discípulos pedindo para Jesus: aumenta a nossa fé. Então nós podemos dizer, todo mundo, né, gente? Todos juntos: aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé, né? O Senhor, né? Então, diante dessa situação do escândalo, né? Nosso Senhor havia mencionado anteriormente no Evangelho se olhar, e aí discípulos pedindo: aumenta a nossa fé. E Jesus dá uma resposta bem concreta, né? Dando um exemplo. Que exemplo é esse, né? Nós podemos olhar hoje do Evangelho de hoje, né? Se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Grão de mostarda, qual é o tamanho? Né? É tão pequena coisa, né? Tão mínimo que coisa que seja, né? Mas com essa fé você tiver, né, pode dizer assim: arranca-te daqui e, né, vai lá plantado lá no mar. Olha, Jesus, né, fala sobre fé. Será que nós temos essa fé? Né? Nossa fé, ainda mais, né, temos dúvidas muitas vezes, né? Mas a fé também são obras mortas. Assim que São Paulo fala, né? Né? Então, a fé sem obras também é morta. São Tomás Aquinos dizia assim: quem tem fé não necessita de explicação. Quem é sem fé, nenhuma explicação é possível, nenhuma explicação serve. Não é? Então, assim, quando nós falamos a fé, uma coisa tão difícil, né, no mundo de hoje de explicar. Porque nós enfrentamos na nossa vida tantas situações difíceis, e aí nós questionamos a nossa fé. Nós enfrentamos fragilidade, fracassos, lesões, injustiças, crimes, pecados, assim por diante. Se olhar, a lista é grande. E assim também nós podemos olhar na primeira leitura de hoje, Abacuque questiona: e aí, por que tantas injustiças? E aí, diante dessa situação de violência, né, iniquidade e tantas outras maneiras, a profecia de Abacuque questiona por que acontece tudo isso. E aí, final de contas, final da leitura primeira leitura de hoje, nós temos essa resposta: o que não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Justo viverá por sua fé. Então, assim, a fé, uma coisa tão preciosa para cada um de nós. Então, ao mesmo tempo, nós podemos olhar nossa realidade de arrogância, prepotência, e aí também nós enfrentamos situações de desânimo, impaciência ou descrença, não é? E questionamos nossa fé. Na verdade, nós questionamos tudo na nossa vida hoje em dia, né, gente? E aí, nessa situação, perguntamos: vale a pena crer? Com certeza, vale a pena, né, gente? E aí, quando nós enfrentamos dificuldades, contradições, incertezas na nossa vida, e aí também nós sentimos, né, inúteis em nossa vida, e aí tantas, né, coisas passam na nossa cabeça. Não é verdade? Isso também é verdade. E assim, precisamos olhar então a nossa vida de fé. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo.
Então, né, Jesus dá um, né, tão simples exemplo quando discípulos perguntando, aumenta a nossa fé. Né? Essa amoreira pode arrancar daqui e colocar lá no mar. Né? A fé, a força da fé é imensa. A força da fé não tem uma explicação. Entenderam, gente? A força da fé, como é que nós conseguimos, né, dizer? Muitas vezes nós não podemos dizer nada sobre a fé da outra pessoa. Cada pessoa já sabe a força da sua fé. Nós não podemos conseguir ou questionar a fé das outras pessoas. Todos temos a fé, mas maneira de viver a fé bem diferente em nossa vida. Entenderam? E assim, se olhar a nossa realidade, questionamos, né, gente? Por exemplo, né, minha mãe uma vez ficou chocado quando meu irmão falou que meu irmão falou assim: Deus não existe. Entenderam? Minha mãe ficou chocada, né, dizendo isso. Uma pessoa que, né, sempre caminhava na igreja, né, batizado, fez primeira comunhão, crismado, né, casado na igreja, e aí neste momento diz, né, para a mãe, é uma situação difícil, né, gente? Deus não existe. Né? Olha essa pessoa que, né, caminhou na igreja. O pai e a mãe ensinam tudo que necessita. E agora diz que não tem fé. Né? Ou ainda pior, que diz que não tem Deus. Não existe Deus. Né? Assim também na sua realidade, sua, né, família também. Várias situações. Por que acontece isso para nós? Por que para mim? Não é? Questionamos? Né, eu encontrei uma mãe que questiona por que seu filho de 19 anos morreu no acidente. O único filho, né, pai e mãe que tinha. Por que meu filho? O que respondemos? Resposta não tem muitas vezes. Não é? Tem resposta? Não tem. Olha, a nossa realidade de hoje é chocante muitas vezes para pai e a mãe. Né? É quando filha fala, ou filho fala que, né, eu quero casar, mas, né, a pessoa de mesmo sexo. Muitas vezes os pai e a mãe não estão preparados, não é? E questionamos, por quê? Pai e a mãe ensinam tudo que a igreja ensina, fez catequese, tudo isso, e aí, final de contas, para tomar uma decisão, toma essa decisão. Não é? Bem difícil situação, né, gente? Não é assim? Muitas vezes questionamos, também a nossa fé, baseado na nossa experiência humana, que o casal vivia de uma vida boa, vida tranquila, de repente aparece uma doença ali, na família. E aí, de repente, a pessoa falece. E questionamos, por quê? Não é verdade? Por que, né, meu filho que, né, morreu? Por que meu filho que está doente? Por que meu filho, né, não tem cura? Assim, várias situações. Não é difícil, né, gente? O casal que vivia bem também, de repente tudo, né, acaba separando. E aí, muitas coisas que é vivido já acabou também. Nesse momento também nós questionamos a nossa fé. Não é verdade? Assim, várias situações aparecem na nossa vida, vida de cada pessoa. Nós questionamos a nossa fé. Nós somos abalados, né, diante das situações que nós enfrentamos. Então, a resposta é o quê? Ainda mais dizer, como discípulos, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Para que eu, né, possa ter essa força para viver, força para seguir essa caminhada na minha vida. Caminhada de família, caminhada da igreja, né? Caminhada na nossa sociedade em geral. Que nós precisamos ter, né, muita coragem e força também. Precisamos de coragem e força. Senão, é difícil viver nessa sociedade de hoje. Entenderam? Então, assim, nós podemos olhar também
é salmo responsorial. Salmo responsorial de hoje: não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. Quando nós ouvimos o nosso Deus, com certeza muitas perguntas são respondidas. Nossa realidade, muitas vezes, questionamos na comunidade mesmo, quando temos críticas, desafios, quando nos enfrentamos, às vezes nós não está de conviver com um ao outro. É vontade o quê? Sumir da igreja, falamos assim, não quero saber nada da igreja. Na realidade, o problema não é da igreja, o problema é da pessoa, E aí colocamos culpa em Deus. E nós queremos afastar da comunidade, não é? A nossa fé é ainda menor, gente? Cada vez fica diminuindo, em lugar de aumentar, Não é assim? Não é verdade? Você olha coisas de vida de hoje, não quero saber dessa pessoa mais nada na comunidade. A pessoa não fala assim, e por causa disso, eu não quero nada na minha vida, comunidade não quero saber. E imagina Deus então. Enfrentamos essas situações. Então, Salmo responsorial dá a resposta para nós: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. E na segunda leitura de hoje, é também falado sobre a fé mesmo. O Espírito que recebemos no batismo nos reveste de fortaleza. Então, guardar o depósito da fé. Então, você que, é a segunda leitura de Timóteo que nós acabamos de ouvir. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós devemos dizer ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Isso que é mais importante.